Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é a aula da Escola Bíblica Dominical Igreja Júbilo de Jandira, classe Semeadores de Cristo, com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Estamos estudando o livro Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões, e a nossa lição de hoje é a lição 12, João, as declarações do Filho de Deus, parte 1. O textuário da nossa lição é João 14, versículo 6, que está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto bíblico básico da lição é João 8, do 50 ao 59. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Em Êxodo 3,14, Deus apresenta-se a Moisés como Eu Sou. Isto põe em relevo sua autoexistência e imutabilidade, pois sendo o Eu Sou, ele é, sem qualquer causa que o preceda. Em Êxodo 3,14 está escrito assim: Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. Sendo autocausado e autossustentado, o Senhor nunca dependeu de algo ou de alguém para existir, e jamais dependerá de algo ou de alguém para continuar existindo. A vida humana é formatada pelo que fomos, somos e seremos. É muito comum dizermos eu fui ou eu serei. Jesus, no entanto, afirma eu sou em todas essas passagens bíblicas e nós veremos todas elas. Ao fazer uso dessa expressão repetidas vezes, o Salvador tinha por objetivo reafirmar sua divindade. Com o Filho de Deus, compreendemos que as limitações do Cronos, ou seja, do tempo, inexistem para o eterno. Nem passado, nem futuro podem ou poderão delimitá-lo. O propósito do Evangelho de João é apologético, ou seja, aquilo que se defende por discurso falado ou escrito. Este livro foi escrito para produzir fé em todas as pessoas que viessem a ter acesso ao texto de João, fosse pela leitura ou pela escuta, como era de costume acontecer na igreja primitiva. O discípulo amado realça de maneira veemente a divindade de Jesus. Por outro lado, também exibe de forma incisiva sua humanidade. Nesse livro, observamos, por exemplo, que Jesus ficou cansado, teve sede, chorou e sangrou. Para os que o viam apenas casualmente, ele era o homem chamado Jesus. Mas para os que se aproximavam dele e conviviam com ele, não havia dúvida quanto à sua origem. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. No quarto evangelho, além de destacar os sinais realizados por Cristo, João registrou as várias autodeclarações feitas por ele, as quais comprovam do mesmo modo sua divindade.
Nos primeiros livros neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, os evangelistas preocuparam-se em registrar as muitas histórias provocativas, as parábolas, que Jesus contou aos seus ouvintes, com o objetivo de apresentar-lhes o reino dos céus, tais como a parábola do joio e do trigo, da semente e do amigo importuno. João, por sua vez, não focou em seu livro sequer uma parábola proposta pelo Salvador. Ao contrário, no quarto evangelho, Jesus é o sujeito de todos os seus sermões. Observe. Enquanto nos sinóticos são os livros de Mateus, Marcos e Lucas que contêm muitas histórias em comum. Então, enquanto nesses livros Jesus fala do pastor e da ovelha perdida, em João ele é o bom pastor. Em João 11, do versículo 11 está escrito: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E enquanto nos outros evangelhos Jesus propõe uma parábola na qual o reino é semelhante a uma vinha que será entregue a outros, em João ele é a própria videira. Vamos ler João 15, do 1 ao 7. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Nos tópicos e subtópicos seguintes, veremos que, no Evangelho de João, Jesus utilizou por 7 vezes a expressão eu sou em autorreferência. A mesma utilizada por Deus quando apresentou-se a Moisés no Sinai, em Êxodo 3,14, que nós já lemos, né? Vamos conferir novamente. Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. É importante ressaltar que, além das autodeclarações diretas feitas pelo seu Salvador, há aquelas que nos deixam subentendidos ser ele o grande eu sou do Antigo Testamento. Em João 8, 24 está escrito assim, por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Vamos ao primeiro tópico. Aquele que supre nossas necessidades. No Evangelho de João, percebe-se frequentemente que um milagre conduz a um discurso de Jesus. Aprendemos com isto que os sinais completam-se na palavra. Milagres sem palavras são despropositados, pois acabam sendo interpretados equivocadamente. Os sinais produzem a fé, mas o caminho que conduz à fé é a palavra. Não se passa diretamente do sinal à fé. Antes, passa-se do sinal à fé através da palavra. Jesus declarou que eu sou o pão da vida. No início do 6º capítulo do Evangelho de João, dos versículos 1 ao 15, lemos que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, com vistas a alimentar uma numerosa multidão. Avançando na leitura do texto, observamos que, no dia seguinte, a multidão foi em busca de Jesus do outro lado do mar. O mestre, ao defrontar-se com aquelas pessoas,
confrontou-as, dizendo que elas o procuravam porque tiveram sua fome física saciada, não porque entenderam os milagres que ele realizara. E continuou exortando-as: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Sem entender o que Jesus queria dizer, remontando a peregrinação de Israel no deserto, quando o povo foi alimentado com o maná que caía do céu, elas perguntaram ao mestre que milagre ele realizaria naquele momento para que pudessem crer nele. Jesus então declarou diante de todos os presentes que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, e revelou ser ele mesmo o pão da vida. Todo aquele que viesse a ele jamais teria fome. Em João 6, do 34 ao 35 está escrito: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Mas Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O Filho de Deus é aquele que dá e sustenta a vida. Não qualquer tipo de vida, mas a vida eterna, espiritual. Assim como um pedaço de pão sacia a fome humana, o pão da vida sacia as almas famintas de Deus. E diferente do maná que foi passageiro e apodrecia, Jesus é eterno e incorruptível. Ele também diz que é a luz do mundo. Esta declaração de Jesus foi feita no período da festa dos tabernáculos. É uma ocasião em que os átrios do Templo de Jerusalém eram iluminados com 4 grandes candelabros de ouro, os quais projetavam a luz sobre a cidade, permitindo que as celebrações se estendessem durante as noites. Há quem afirme que essa radiante iluminação fosse um memorial da coluna de fogo que guiou Israel em sua peregrinação pelo deserto. Em Êxodo 13, do 21 ao 22 está escrito: durante o dia, o Senhor ia na frente deles como uma coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Aproveitando esta ocasião, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Filho de Deus estava entre os homens para anunciar que ele é a nova coluna de fogo, que guiará os remidos à eternidade, conforme profetizado por Malaquias. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Em Malaquias 4, versículo 2. No Antigo Testamento, encontramos outras declarações acerca da luz que ilumina os homens. Nos livros poéticos, por exemplo, os autores sagrados declaram: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Está em Salmos 27, 1. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Salmo 119, versículo 105. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Em Provérbios 6, 23. Jesus, o Verbo encarnado, personificou todas essas declarações veterotestamentárias do Antigo Testamento. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 1, versículos 4 e 5. A revelação registrada no Evangelho de João amplia esse conceito. Jesus não é apenas luz para Israel, ele é luz para o mundo. Esta é uma revelação da salvação da humanidade, pois torna conhecido o seu poder salvífico em toda a nossa vida. O homem que nele crê é subtraído das trevas e reencontra o caminho da salvação.
ele também disse que é a porta das ovelhas. Em João 10, dos versículos 1 ao 21, nós só vamos ler aqui até o 10. A sequência do 11 ao 21 nós leremos na segunda parte dessa lição. Tá? Então, na primeira parte, Jesus usa como exemplo o trabalho pastoril para destacar outras verdades espirituais a seu respeito. Vamos ler? Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é o ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. E elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção às vozes deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Ele começa mostrando a diferença entre o pastor das ovelhas e os ladrões e salteadores. Quem usa caminhos ilícitos para acessar o aprisco não é o pastor, mas sim o ladrão e salteador. O pastor usa a porta. Em seguida, ele põe em contraste os ladrões e salteadores e a porta. Jesus está afirmando rigorosamente que não há outro caminho, nenhum outro acesso é válido. Ele é a única passagem por onde passa o rebanho de Deus. Foi isso, irmão. Essa foi a primeira parte da nossa lição. Nós aguardamos os amados irmãos e irmãs na parte 2. Até a próxima aula.